Boa noite, nós estamos estudando a Gemara de Kiddushin, da Lamed Hei Amud Bet, lá do 35b. Nós estamos já no final da página, uma linha depois que ela fica maior. Tem a segunda palavra, chama Isi. Esse era o nome do Amorá. Não, Isi, na Itzik, Isi. Aleph Yud, Samech Yud. Tá, então vamos começar a estudar. A Mishnah falou uma lei, uma lista de 3 mitzvot negativas que as mulheres, elas estão isentas. Apesar de ser negativas e elas estarem obrigadas a cumprirem as mitzvot negativas, a Mishnah no Daf Kaftet 29, a Mudalef, ela traz que tem 3 mitzvot que elas estão isentas. Quais são? A barba, tirar as peiot, a barba com cortar, né, cortar com gilete, etc. E também só para as Koanot tem os Koanim não podem entrar no cemitério, as Koanot, as mulheres Kohen, elas podem. Vem o Isi agora e fala mais um caso, vamos ver. Isi Tani, Af Bal Ikrehu Nashim Torot. Tem uma outra proibição da Torá que ela proíbe as pessoas arrancarem o cabelo por causa de alguma pessoa próxima que faleceu. Então tem uma proibição da Torá de fazer isso. Então o Isi fala, essa proibição só é para os homens e não para as mulheres. Por quê? Então a explicação não tem uma lógica de acordo com o motivo. O motivo realmente... Qual é o motivo dessa proibição? Deus não quer que a gente faça, nos bate nosso corpo por causa de algum falecido, a pessoa, ela não tem que se lutar a tal ponto de fazer isso. Então tem um limite de quanto a pessoa tem que... O cabelo, ela pode querer arrancar o cabelo, mas pode ficar se socando. Então tem uma outra proibição. Lot Godedu também, Lot Godedu a gente vai ver que não se machucar o corpo por causa de algum morto. Então tem algumas proibições aqui, tá? Então o Isi fala assim, agora, por que não as mulheres? Então isso ele aprendeu do Pasuk, do versículo da Torá, ele fez um diuk, ele estudou do Pasuk, isso que a gente vai ver agora. Isi Tani, Av Balikrehu Nashim Torot. Então Isi falou, tem um quarto caso que não está escrito na Mishnah, que é o Balikrehu, que as mulheres estão isentas também, apesar dos homens estarem proibidos de fazer isso. Ma'itama de Isi. Então pergunta Gemara, qual é o motivo que o Isi falou isso? De Dari Shahi. Ele estudou o seguinte, está escrito na Torá, onde está escrito isso? Em Dvarim, Perek Yudaled, Pasuk Aleph Bet. Vamos só ver onde que em Dvarim, Perek Yudaled, que Parashá que é, só para ficar mais fácil quem quiser depois procurar. Perek Yudaled é Parashat Re'eh. Então na Parashat Re'eh, então tem esse pasuk. Banim atem Lashem Lokichem, lo titgodedu velo tasimu korcha beninechem lamed, ki am kadosh ata Lashem Elokecha. Então o pasuk fala o seguinte, vocês, Banim atem Lashem Lokichem, vocês são filhos de Deus, lo titgodedu, vocês não vão fazer lidgoded, bater, fazer machucados com algum utensílio, alguma faca assim no corpo. Velotasimu kolcha benenechem, não arrancar o cabelo. A gente vai ver benenechem entre os olhos, depois a Gemara vai aprender. Está falando dessa parte do cabelo aqui, não pode arrancar. Lamet, por causa de uma pessoa que faleceu. Kiam kadosh ata Lashem Elokecha, porque você é um povo sagrado. Isso está escrito no Pasuk. Então fala o Isi, a Gemara agora está entendendo qual é o motivo do Isi. Banim velo banot, já que a Torá falou Banim atem Lashem Elokeichem, vocês são filhos de Deus, então Banim velo banot, a proibição é para os filhos e não para as filhas. Então essa mitzvah, essa é para os filhos, A mulher pode arrancar o cabelo? Ela pode, não estou falando que aqui a Torá está aconselhando ele a fazer, ela fazer isso, mas a proibição da Torá não existe. Se ela fizer no tempo dela, é isso. Isso, exatamente. Banim velobanot, lekorcha. Agora, o que acontece? A Gemara vai entrar num problema.
ela fala que isso está escrito banim velo banot, ele é korha, é para proibição desse korha que é arrancar o cabelo. Agora vamos analisar o passuco. Eu até escrevi o passuco aqui em cima no quadro para a gente analisar. Vamos ver o que está escrito aqui. Ó. Banim atem lashem elokichem. Então está escrito vocês são filhos de Hashem, banim, né? Então, homens, o Mara está entendendo. Mas logo depois está escrito duas mitzvot. Uma é lot godedu, não se flagelem, né? Se machuquem com alguma faca, com um objeto. Velot asim korha benenechem. A segunda coisa que está escrito é você não vai colocar esse korha. Korha é se arrancar esse cabelo, desculpa. Arrancar o cabelo, fazer essa proibição. E depois a Torá justifica que é um kadosh atala shelokem, que você é um povo kadosh. Agora a Gemara vai verificar agora, a gente vai falar sobre isso, que banim vem excluir as mulheres. Porém, am, kadosh, um povo sagrado, vem incluir as mulheres. Povo é todo mundo. Então, como é que fica isso? Estou falando, Mará, o banim, o Isi falou que esse bar korha, esse do cabelo, essa proibição de tirar o cabelo, é só os homens e não as mulheres. Então, ele entende que esse banim está indo para cá, vem excluir as mulheres nessa mitzvah. E o povo, que está incluindo todo mundo, isso fica para essa mitzvah aqui, lot godedu, não flagelar, vai ficar sendo tantos homens e tantas mulheres, para poder colocar uma parte do passuco para uma e outra parte para outra, para não ficar sem. Se você falar que o banim está indo para os dois aqui, para essas duas mitzvot, uma de, vamos botar aqui flagelar, né, para a gente se lembrar, e outro korha, que é arrancar o cabelo, né, do cabelo, para a gente lembrar. Eu não entendi essa lógica do cara. Então vamos ver, vamos ler na Gemara. Não, tudo bem. Aí, mas complicado, como é que ele, não é complicado. Como é que ele deduziu essa lógica? Tá em como? A Gemara vai também perguntar isso. Ela vai perguntar algo parecido. Ela vai perguntar por que não o contrário. Porque o banim não vai excluir esse, ele está ligado com esse, e o am está ligado com esse. Ela vai perguntar isso também. Vamos ver. Então, isso que a Gemara vai falar agora. Banim velo banot le korha. O banim e não banot está relacionado ao korha, a mitzvah de arrancar o cabelo. Até o mele korha, o eino ela ligdida. Você está falando que isso tem a ver com essa exclusão das mulheres, que não tem essa proibição, tem a ver com korha ou a gdida? Gdida ou lot godedu, ou a mitzvah de não flagelar. Pior, flagelar é pior do que arrancar cabelo. Por que flagelar é pior? Isso que a Gemara vai falar. Se não tirou sangue. Ela vai falar, não, ela vai deduzir de outra lógica. Vamos ver. Quando a Torá falou Am Kadosh Ata Lashem Elokecha, então incluiu, falou você é um povo sagrado, Harei Gdida Amor. Então isso tem a ver com a Gdida, com flagelar. É a proibição para todo o povo de Israel. Então as mulheres também. Amani Mekayem Banim Velobanot. Mas como as mulheres também, está escrito Banim Velobanot e não filhas, filhos e não filhas. Fala, mas então porque o banim velobanot está indo lekorha, está indo para a mitzvah de arrancar o cabelo, proibição de arrancar o cabelo. Fala do Mará, o Maraita, lerabot, eta gdida. Por que você está falando para mim que eu quero incluir a gdida, falar que gdida é homens e mulheres? O leotzi, eta korha, e excluir a mitzvah do cabelo, de arrancar o cabelo, excluir as mulheres? Responde a Gemara, Marbe aneta gdida, eu incluo as mulheres na mitzvah de gdida, de flagelar. Sheeshna b'makom asear, porque é uma mitzvah, uma proibição maior, mais grave, porque ela está no local que tem cabelo. Veshelo b'makom sear, e também no local que não tem cabelo. Pessoa se flagela onde tem cabelo ou onde não tem cabelo, ela está transgredindo essa proibição. Então, uma proibição mais abrangente. Então, ela deve ser mais grave, fala do Mará. Então, deve incluir também as mulheres. E a mitzvah e a proibição que é menos grave, que é só onde tem o cabelo, então a gente já é para excluir as mulheres, vamos excluir dessa proibição. Marbe anieta gdida, sheshna bimkom sear, veshelo bimkom sear. Eu acrescento a gdida, flagelar, que tem onde tem cabelo e onde não tem cabelo também. O motzi anieta korha, e eu excluo a proibição do cabelo,
das mulheres, sheina ela bemakom sear, que ela só está onde tem cabelo, essa proibição. Então, uma proibição menor. Fala, Gumará, eu vou te dar uma outra ideia. Tá bom, bonito, tudo bem. Então, daqui tem a explicação do Isi. O Isi acrescentou, mas essa mitzvah de Korha, falando que é mais uma proibição negativa, que as mulheres estão isentas. Os homens são proibidos de arrancar o cabelo, rosa de morto, e as mulheres não. Fala, Gumará, eu tenho uma outra ideia para você. Vamos falar que quando está escrito banim, filhos, a gente vai falar filhos e não filhas, é para essas duas mitzvot, para as duas. Está falando sobre tudo. Porque realmente, isso que parece do Passuco. O Passuco está falando sobre tudo. Não tá, o Passuco não dividiu. Ah, mas tem um final do Passuco que fala que você é um povo, então isso é. Ou você é um povo que vem incluir as mulheres. Está falando sobre o que então? A gente acabou de excluir as mulheres no banim. Filhos e não filhas. Sobre que filhos e não filhas? Sobre a continuação. Lotet gededu, lotasim korha, não pode flagelar, não pode arrancar o cabelo. Filhos e não filhas. Ótimo. Mas e o que a gente faz com esse final do Passuco que fala que ser um povo sagrado, quer dizer, tanto os homens e as mulheres são um povo sagrado? Então fala Gmará, V'chikatav ki'am kadosh atal Hashem Elokecha, quando falou que você é um povo sagrado, Bisrita udirtiv. Está se relacionando uma outra mitzvah, uma outra proibição, que a gente vai incluir as mulheres. Uma proibição que nem está escrito aqui. É uma coisa meio esquisita. Srita. O que é srita? Srita é se flagelar, mas com a mão, sem utensílio. Tem se flagelar com uma faca, e tem um cara que começa a se machucar com a mão. Então, a proibição de se machucar com a mão está escrito em outro lugar, não está escrito nesse passuco. E a Gmará fala, isso está escrito Kiam Kadosh Atah, que você é um povo sagrado, vem falar que as mulheres também têm que cumprir elas também estão proibidas, apesar de elas não estarem proibidas de flagelar com utensílio, com algum objeto, porque elas estão excluídas aqui, Banim velobanot, filhos e não filhas. Elas, por outro lado, nessa outra mitzvah de se machucar com a mão, elas estão incluídas, porque aqui está escrito, você é um povo sagrado, vem incluir aquela outra mitzvah. Um pouco esquisito, né? Incluir uma mitzvah que nem está escrito aqui. Mas os comentaristas falam, como é muito parecida, um é com utensílio e outra sem utensílio, a Torá pode ser que ela se referiu a essa outra mitzvah. Fala Gmará, se você falar desse jeito, não é como o Isi falou. O Isi excluiu só da korha, do cabelo, não excluiu o outro. Ele falou que só isso do cabelo que elas é mais algo que elas estão isentas que os homens não estão obrigados. Então fala Gmará, por que o Isi não pensou assim? Kassavar Isi srita vegdida achati. A gente virou a folha. O Isi falou que a srita, que se machucar com objeto ou se machucar sem objeto é uma coisa só. Então não tem como separar isso. Se as mulheres estão obrigadas num, não estão obrigadas no outro. Se estão isentas num, não estão isentas no outro. Então não tem como fazer essa separação. Essa foi a primeira explicação que a gente teve. Agora vamos falar outra explicação para explicar o Isi. Então a gente está no Daf Lamed Vav Amudalha. Página 36, Amudalha. Vamos ver a explicação do Abai. Abai Amar Hainu Tamadeisi Degamar Korha Mibnei Aharon. Então fala o motivo, na verdade, que o Isi falou que as mulheres estão isentas dessa proibição porque elas aprenderam Korha. Como se chama isso? Tem escrito aqui Korha, está escrito num outro assunto, um assunto que a gente já falou antes, porque é aquele lugar que está falando sobre as peotas, barbas, no começo da Parashat Emor, que fala sobre os Koanim, que eles são proibidos, tal, que a gente já falou sobre isso. Lá também está escrito Korha. Do mesmo jeito que lá, que a proibição de arrancar o cabelo. Lá é relacionado, a gente aprende, Emor ela Koanim bnei Aharon, está escrito lá na Parashat Emor. Filhos de Aharon, a gente também aprende filhos e não filhas, que as mulheres estão isentas. Lá está escrito Korha, a palavra Korha de arrancar o cabelo. Aqui está escrito Korha. Então existe a Gzerah Shavah. Existe a ponte entre os dois a aprender um do outro. Do mesmo jeito que lá é só os homens e não as mulheres, aqui também é os homens e não as mulheres. Então, o Abai fala
que o Isi não aprende da palavra banim atem. Eles não aprendem isso. Ele não faz essa drachá, está escrito filhos, então é filhos e não filhas. Ele não fala isso. Ele aprende do Korha. Korha está escrito aqui, está escrito no Parashat Emor, na Parashat dos Kohanim. Então, no mesmo jeito que lá a gente aprende que são só os homens e nós mulheres, porque está escrito Bnei Aharon, filhos de Aharon e não filhas. Aqui também está escrito Korha, a mesma palavra, a gente faz essa ponte, aprende um para o outro, e são só os filhos e não as filhas, só os homens e não as mulheres. Fala Gemara. Malha lá na Shibturot, Afka na Shibturot. Está na terceira linha, no meio da linha. Veis vira lá de Hektiv Kra Bekuleniana, o Dirtiv, Nisto Kraminei. Então a Gemara vai estudar do mesmo jeito que a gente já estudou antes, um estudo parecido, não hoje, mas a gente já estudou anteriormente. Ela falou assim: aquele passuco de Parashat Emor, se você quer aprender que é só os homens e não as mulheres, então não precisa de Gzerah Shavá. O que acontece? Dá para você aprender que só são os homens que estão obrigados a fazer essa proibição e não as mulheres. A Gemara fala, eu tenho um jeito. A gente aprende que tudo está escrito só para os homens e não para as mulheres, que é o começo do Pasuk, lá está escrito Bnei Aharon. E fala a Gemara assim: Nisto Kraminei, não precisa de Gzerah Shavá nenhuma, não precisa de nenhuma ponte. Vetiti Bekalvahomer, a gente vai falar um Kalvahomer, vamos estudar o seguinte: se lá, em relação a Korha lá, de arrancar o cabelo, a proibição que os Kohanim têm de arrancar o cabelo por causa de um morto, Vetiti Bekalvahomer, Veanamina, a gente vai falar o seguinte: Ma Kohanim Shiribaba Emakatuv, Mitzvot Etorot, os Kohanim que aumentou a Torá, muitas mitzvot. Eles têm muitas mitzvot para fazer mais do que os israelim, quem não são Kohanim. Mesmo assim, em relação a essas mitzvot de arrancar o cabelo por causa de morto, está escrito lá na Parashat Emor, Bnei Aharon, Velo Bnot Aharon, está escrito só os homens, filhos de Aharon, e não as filhas. Se os Kohanim, que tem mais mitzvot, nessa mitzvah específica, é só os homens e não as mulheres, então, Israel, Kol Sheken, o Am Israel também, não é óbvio que só são os homens e não as mulheres que vão estar proibidos de arrancar essa proibição de arrancar o cabelo? Se nos Kohanim as mulheres estão isentas, é óbvio que o povo também, as mulheres vão estar isentas. Os Kohanim normalmente têm mais mitzvot que os israelim. Então, vamos falar, Gemara, se é assim, se essa é a fonte que o Isi fala, que a gente aprende que só os homens estão obrigados e não as mulheres, não precisa dessa Gzerah Shavá, não precisa aprender esse Korha, está escrito Korha aqui, do cabelo, está escrito Korha lá, não precisa disso. Aprende a proibição de arrancar o cabelo. Então não aprende de lá sozinho, sem Gzerah Shavá nenhuma, sem fazer ponte nenhuma. Lá a gente aprendeu que os Kohanim, só eles estão obrigados a arrancar o cabelo e não as Kohanot. Então assim também, o Am Yisrael também é a mesma coisa, só os homens e não as mulheres. Fala Gemara, e lá Gzerah Shavá, se não fosse essa ponte, Avamina Ifsika Inyan, a gente ia pensar que o que está escrito Emor el Kohanim Bnei Aharon, só os homens, os filhos de Aharon e não as filhas, é só sobre o primeiro assunto. Lá na Parashat Emor, a gente já falou um pouquinho sobre isso, está escrito no começo, está escrito lá, a proibição dos Kohanim de se purificar, de ir no cemitério. Então, se purificar com o morto. E logo depois está escrito uma Ifsika Inyan, tem uma parada. Ela muda um pouco a proibição, ela fala uma mitzvah positiva. Qual a mitzvah positiva que tem lá para os Kohanim fazer? Ir para o cemitério cuidar de um parente próximo. Isso os Kohanim têm mitzvah de fazer, não deve evitar de fazer. Se os pais, etc., dos Kohanim, eles têm a mitzvah de ir lá no enterro. Então, a Gemara fala assim, a mitzvah de ir é também para as mulheres. Então a gente poderia pensar, o que está escrito no começo, Banim, homens, e não as Bnei Aharon, homens e não mulheres, é só aquela primeira parte, porque no meio tem uma parada, tem uma mitzvah positiva de ir para o cemitério. Depois tem outros casos, que por exemplo, proibições dos Kohanim, por exemplo, de arrancar o cabelo. A gente não ia entender que a continuação é só os homens e as mulheres. A gente ia pensar que parou lá no começo. Então fala, depois que tem essa Gzerah Shavá embaixo, tem essa ponte que está escrito Korha,
Korha tem uma ponte, a gente fica pensando, essa ponte é para quê? Essa Gzerah Shavá é para quê? Deve ser que a proibição dos homens e não das mulheres continua. As mulheres ficam isentas de todo o resto, e por isso que tem essa Gzerah Shavá, essa ponte, para ensinar para os outros, para ensinar para a gente que continua só os homens e não as mulheres. E a ponte vem ensinar que os israelim, todo o povo de Israel, também é só os homens e não as mulheres. Assim fala Gemara. Então fala Gemara, se é isso o motivo, Ashtanami Ifsikainyan. Não, a Gemara fala, dá para continuar falando que deu uma parada, que realmente é só os homens e não as mulheres, só o primeiro caso, de não ir no cemitério. Vem Mishum Gzerah Shavá, você quer me falar uma prova do que está escrito nessa ponte, a Korha, que os homens e as mulheres continuam? Não. Eu vou ensinar outra coisa desse estudo de Korha, desse estudo do cabelo, que é a proibição do cabelo, que está escrito nesse assunto, e a proibição do cabelo que está escrito no assunto dos Kohanim, que você quer que eu aprenda e te ensine por que tem essa ligação, não é para falar que é só os homens e não as mulheres, é para falar outra coisa. O que é? Então fala Gemara. Eu preciso por uma braita. Então tem dois psukim, né? A gente está vendo aqui o pasuk. Isso não leva mal. Essa parte da Gemara não está me fazendo muito novo para casa, tá? Tá ok. Não se incomoda. Não. Porque isso me afeta. Você sabe por quê, né? Sim, tá bom. Tá bom? Tudo bem. Então fala Gemara. Deus abençoe vocês todos. Tchau. O meu telefone está aqui. Se Vai, você estudar em casa, Então vamos ver. telefone. A gente tem um pasuk. 547, 50. Ó, Lotasimu Korha. A gente está falando agora sobre isso aqui. Lotasimu Korha Bein Enichem. E tem outro pasuk na Parashat Emor que está escrito Se você quiser, eu venho aqui amanhã às 6h30. Loi Krehu Korha Berosham. Você me liga. Vou escrever aqui mais forte. Razak Permas. Tchau. Lo Ikrehu. Isso aqui já é na Parashat Emor. Lo Ikrehu Korha Berosham. Korha Berosham. Então vamos só separar aqui. Essa segunda parte aqui é na Parashat Emor. Tá bom? Então, olha só, está escrito Korha e aqui está escrito Korha. Tá? Então isso aqui que a Gemara vai fazer essa Gzerah Shavá, essa ponte. Ela vai aprender o que está escrito aqui. Lo Ikrihu Korha Berosham, está escrito sobre todo o Am Israel, que não pode arrancar o cabelo por causa de morto. E aqui... Não, desculpa. Esse aqui está escrito para os Kohanim e esse aqui está escrito para todo o Am Israel. Lotasimu Korha Berenichem. Vocês veem, dá para perceber que tem uma diferença aqui? Aqui está no singular, aqui está no plural. Tá? A gente vai ver, isso que a Gemara vai estudar. Vamos ver o que a Gemara vai falar. Isso Korha é para quem? Oi? O Korha para baixo para quem? Então, o de baixo que a gente falou é o passuco que está escrito para os Kohanim, que a gente aprende também, que é só os homens e não as mulheres. Tá? Mas a Gemara, nesse momento, ela quer falar que existe, que não é isso que aprende, homem e mulher, e os homens e não as mulheres, que dá para aprender outras coisas. Então, o que dá para aprender? Fala a Gemara assim. Está escrito numa braita, Lo Ikrehu. Não, Ikrehu. Onde está escrito Lo Ikrehu? Aqui, no plural. Lo Ikrehu, está escrito em relação aos Kohanim. Yachol afilu karach arba vechamesh krachot. Lo yechayav el achat. Será que essa pessoa tirou arba chamesh krachot? O que quer dizer? Arrancou aqui, depois arrancou aqui, depois pegou aqui. Quantas proibições da Torá ele fez nesse momento? 4. Ele fez uma só, que ele fez tudo uma, depois outra, ou ele fez 4 proibições? Uma só 4 vezes. Uma só 4 vezes. A pergunta é se ele fez 4 proibições da Torá ou isso está no pacote, ele começou a fazer uma só. Por exemplo, Está incluindo, porque foi fazendo. Então fala Gemara, você poderia pensar que é uma coisa só, por isso veio aqui esse segundo passo para trazer no plural.
Isso do plural vem falar que você tem várias vezes que você está transgredindo essa proibição. Você consegue transgredir várias vezes. Então a Gemara fala assim. Isso está escrito na Braita. Lo ikrehu yachol afilu karach. Será que até mesmo quando você arrancou arba vechamesh krachot, 4 ou 5 vezes, lo yechayav elachat, você só vai estar obrigado a só ter transgredido uma vez só. Tamud lomar korcha. Desculpa, do que está escrito no singular, a gente vê que é individual cada ato. Lechayev al kolachat veachat. Para falar que a pessoa está transgredindo cada uma e uma. Berosham. Agora, a Gemara aproveita que ela já falou sobre isso e ela aprende mais uma coisa. Essa Braita, ela traz mais uma coisa. Está escrito Berosham. Lo ikrehu korcham Berosham. E lá no outro passuco em cima, está escrito Lo tasimu korcha ben enichem. Você não vai tirar o korcha ben enichem, entre os olhos. E no outro passuco que está escrito em relação aos koanim, está escrito korcha berosham, na sua cabeça, não está escrito entre os olhos. Então o que a gente aprende? Fala Gemara. Onde nós estamos? Não, me perdi. Tá, vamos lá. Mariana ela bota Rosh, estamos do mar. Desculpa, agora sim. Estava mais embaixo. Berosham, mata, mudomar. Então, está escrito Berosham. Onde que nós estamos? 3, 6, 9, 12 linhas de cima para baixo. Berosham, mata, mudomar. O que isso vem ensinar o que está escrito Berosham? Lefish, ne'emar lotit godedu. Belotasim, korcha benenichem. Já que tinha um passuco falando para todo homem Israel, esse passuco aqui, lotit godedu, você não vai se flagelar. Belotasim, korcha benenichem. Você não vai arrancar esse korcha entre os olhos. Lamed, por causa do morto. Yachol lo yeh chayav elal ben ainaim. Será que você só vai ser obrigado, proibido, só nessa área aqui que está entre os olhos? Aqui não pode ser, né? Que a pessoa não tem cabelo aqui. Mas será que aqui, entre os olhos, ela vai estar só aqui? Então se ela fizer aqui atrás, ela não vai ser transgredida a proibição da Torá? Minai lerabot kolarosh, da onde a gente aprende que toda a cabeça a pessoa é proibido de arrancar. Da onde? Talmud lomar berosham. Por isso precisou outro passuco, o passuco em relação aos koanim que está falando, loi krechu korcha berosham, em toda a cabeça. Lechayev alarosh que benainaim, para falar que a pessoa está proibida na cabeça como se fosse nessa área aqui entre os olhos. Ben li ela koanim. Sheribaba Yamakatuv mitzvot eterot. Eu só sei, pode ser, será que só são para os Koanim, que Deus deu mais mitzvot para os Koanim? Pode ser que isso é mais uma que eles têm que os Israelim, que quem não é Kohen não tem. Pode ser essa mitzvah, que os Israelim só estão obrigados aqui, mas em toda a cabeça pode ser que só são os Koanim, porque esse versículo está escrito em relação aos Koanim. Então quem me garante que não é uma mitzvah a mais que os Koanim têm? Fala Gemara. Israel Minalan, da onde que eu sei que os não os Kohanim também estão proibidos toda a cabeça? Neemar kan korcha veneemar lealan korcha. Está escrito, olha a ponte, a Gezerah Shavah. Gemara fala, por isso que a Gemara trouxe. A Gemara falou, por que a gente precisa da Gezerah Shavah, dessa ponte, para isso aqui? Está escrito em relação aos Kohanim korcha. E está escrito em relação a todo o homem Israel korcha, então tem uma ponte, ma kan chayav al kol korcha be korcha, mesmo jeito que em relação ao Am Israel é obrigado a cada vez que ele arranca, ele tem uma proibição, ve chayav al arosh que ve nainaim, e também ele está proibido tirar de qualquer parte da cabeça como se fosse aqui entre os olhos. Então, de um para o outro, a gente aprende essas duas leis. Um vai ensinar para o outro essas duas leis, que tanto qualquer parte do cabelo e também
que cada vez que a pessoa arranca, ela está proibida, faz uma proibição da Torá. O malyalan almet, afkan almet. Do mesmo jeito que num caso, por exemplo, é interessante que no caso do Am Israel, dos Eudim, todos está escrito lamet, que a pessoa vai fazer isso por causa de um morto. Em relação aos Koanim, não está escrito que é por causa de um morto que ele está fazendo isso. Mas a gente aprende a Gzera Shavá, esse saponte, que o motivo que a pessoa está fazendo isso realmente é por causa de um morto. Por exemplo, será que não posso agora me dar uma louca aqui, pegar aqui atrás e puxar o cabelo? Não sei se eu estou proibido aqui nessa proibição da Torá. A proibição da Torá fala que a pessoa de sofrimento por causa de um morto está fazendo isso. Aí é proibido. Mas, sei lá, do lado eu, sei lá, puxar assim. Não sei se você está proibido de fazer isso. Ok? Que nirtov kra korach, mai korcha, shma minatarti. Fala do Mará, você tem razão. Essa ponte te aprende para outras coisas. Da onde a gente vai aprender então que esse assunto é só para homens e não para as mulheres, que as mulheres estão isentas dessa proibição? Então, como ela fala, está escrito, isso aqui é a explicação do Abai, né, que o Abai está explicando isso. Então, ele fala, está escrito, podia estar escrito só Kera. Por que está escrito Korha, o rei a mais? Ele fala, dá para aprender mais uma coisa daqui. Então, a gente aprende também que é só homens e não mulheres. A gente faz a ponte 2 vezes, para aprender isso também. Tá? A gente vai ver que os outros não vão gostar dessa explicação por causa disso, porque é uma letra a mais, etc. Mas o Abai gostou. O Abai falou, é isso aí. Aqui é isso que a gente aprende. Continua a Gemara. Então, só para finalizar isso que a gente acabou de ler. Imken nichtov kra kerach mai korcha shma mina. A gente aprende tem 2 coisas. A gente aprende aqueles assuntos que a gente falou, que para proibir várias vezes que a pessoa arrancar cada uma proibição diferente. A gente aprende que não só aqui nessa parte da cabeça, a gente aprende tudo isso. E fora isso, a gente aprende também que é só os Koanim, só os homens, e não as mulheres estão obrigadas nessa mitzvah. Essa foi a explicação do Abai, da onde que o Issi falou que a proibição de arrancar o cabelo é só os homens e as mulheres. Então a segunda explicação que a gente já viu. Essa foi a segunda explicação. E a primeira explicação foi só resumindo, foi o que a gente começou o estudo hoje. Banim atem, os homens e não banot, não as mulheres. É aquela primeira explicação toda que a gente viu. Essa foi a primeira explicação, a gente acabou de ver a segunda, vamos ver a terceira agora. Rava, Amar, Aino, Tama de Isi. O motivo que o Isi aprende que essa mitzvah de arrancar o cabelo é só os homens e não as mulheres. Olha, interessante, a gente aprende, ele aprendeu, está escrito Beinenechem. Você não vai arrancar entre os olhos. Onde mais está escrito Beinenechem entre os olhos? Está escrito, como está escrito no Shema Israel, e depois está escrito no plural, Beinenechem, que está escrito que o tefilin ele é posto entre os olhos. E a gente aprende também. Então isso que o Gemara vai falar. Do mesmo jeito que as mulheres no tefilin estão isentas de botar tefilin, então essa mitzvah também de korcha, de arrancar essa proibição, as mulheres também estão isentas. Então é uma ponte, na verdade, com o tefilin, das palavras beinenechem, entre os olhos. Afkar nashim pturot, que também as mulheres estão isentas. Verava, então o Gemara começa falando agora. Tudo bem, temos 3 opiniões aqui. Qual é a fonte que o Issi aprendeu que korcha, essa proibição de arrancar o cabelo, é só os homens e não as mulheres? Agora a Gemara vai começar a falar por que um não pensa como o outro. Verava maitama lo amar que Abai. O Rava que falou esse do tefilin, por que ele não falou com a do Abai, que está escrito sempre, esse kera, korcha, esse rei a mais do cabelo, já que está escrito a mais, o Abai aprende 2 coisas, por que ele não gostou do Abai? Então isso aqui a gente já falou, porque ele não gostou. Uma letra a mais, então falar disso aqui. Então isso que o Gemara vai falar. Kerach, korcha, lo mashmalei. Ele fala, essa diferença é porque devia estar escrito Kerach, está escrito korcha, com rei a mais, lo mashmalei. Ele não acha isso, ele não acha que dá para aprender daqui, desse rei a mais, que tem mais uma coisa para estudar daqui.
Vê Abai, Maitá Malomar Kerava. Abai, tá bom, e você agora? Pergunta para você. Por que você não gostou dessa explicação do Rava, do Ben Nenechem, tá escrito no Tfilin Ben Nenechem, tá escrito no Korhá de arrancar o cabelo Ben Nenechem? Legal, Zerachavá boa, por que você não gostou? Amalecha Tfilin Gufaio Meacha Gamala. A gente precisa, o Tfilin próprio, dessas palavras a gente aprendeu já alguma coisa. Ma'alealan Makom Shosim Korhá Begová Shel Rosh. Do mesmo jeito que arrancar o cabelo, onde é a proibição? Onde nasce o cabelo. Não dá para arrancar o cabelo na testa. Assim também o tefilin. O local que se coloca o tefilin é onde que é? Onde nasce o cabelo. O Abai fala, eu preciso desse Ben Nenechem para aprender essa lei, que não se põe o tefilin aqui, não se põe aqui, se põe aqui, onde nasce o cabelo. Da onde eu aprendo isso? Está na Torá entre os olhos. Da onde a gente aprende isso, que tem que botar onde nasce o cabelo? Exatamente daqui que a Torá falou também em relação a arrancar o cabelo, usou essa expressão Ben Nenechem, entre os olhos. E a gente sabe que arrancar o cabelo é aqui, não é entre os olhos mesmo. Então a gente aprende que o tefilin também, o local correto de colocar é entre os olhos, sim, porque não é para botar o tefilin aqui, mas é na altura de onde nasce o cabelo. Quem é careca? Onde ele tinha cabelo. Em geral as pessoas elas têm cabelo uma época da vida. Então ela tem que se lembrar onde que ela tinha cabelo e colocar o tefilin lá. Então, vamos continuar. Fala Gmará. O Ben de Abai o venerava Haibanim até Maidar Sheibei. Então a Gmará faz uma pergunta interessante. Tudo bem, agora vamos unir os dois. Abai e Rava não gostou daquela primeira resposta. Qual foi a primeira resposta? Está escrito, Banim atem Lashem Lokechem, vocês são filhos de Hashem. E aí a primeira resposta era filhos e não filhas. Eles não aprenderam isso. Então o que eles fazem com esse passuco, com esse versículo? O que eles entendem do que está escrito, vocês são filhos de Hashem? Fala, Gmará. Mibaele que detania. Eles precisam disso para uma outra braita. Tem um outro estudo que faz com esse passuco. O que está escrito? Banim atem Lashem Lokechem, vocês são filhos de Hashem. Bisman, שאתם נוהגים מנהג בנים, אתם קרואים בנים. אין אתם נוהגים מנהג בנים, אין אתם קרואים בנים. Divrei Rabi Uda. Rabi Uda fala, quando vocês vocês agem como filhos, vocês são chamados de filhos. Quando vocês não agem como meus filhos, ou seja, são rebeldes, não cumprem o que a Torá fala, vocês não são chamados de filhos. Divrei Rabi Uda. Essa é a ideia do Rabi Uda. A ideia do Rabi Meir é mais famosa. Fala o Rabi Meir. Rabi Meir omer, ben kach ben kach atem kruim banim. De qualquer jeito, vocês são chamados filhos. Então, Am Israel é chamado de filhos, mesmo que eles estão rebeldes, não estão cumprindo a Torá, e mesmo que eles, ou se eles estão cumprindo a Torá. Sempre Am Israel, eles são filhos. Sheneemar, fala Braita, traz alguns psukim. Banim schalim hema. Tá escrito? Não, schalim. Tá escrito, a Gmará vai trazer 3 psukim. Tá, vamos ver aqui. Tá escrito em Yirmiyahu, o passuque inteiro é assim. Que evila mioti lo yadu banim schalim hema velo nevonim hema chachamim hema leara u leitiv lo yadau. Sahar, se eu não me engano, é bobo, alguma coisa assim. A gente vai, acho que assim, daqui a gente vai perceber da Gmará. Então, são filhos bobos. Veomer, banim lo emun ba. Depois tem outro passuque que fala, filhos que não confiam em mim, não têm fé em mim. Veomer, e outro passuque está escrito, zera mereim, filhos ruins. Banim ashritim, são filhos, mas que destroem. Todos estes psukim estão falando mal do Am Israel, que o Am Israel não está se comportando bem, mas está chamando o Am Israel de filhos. De qualquer forma está chamando de filhos. Filhos ruins, mas são filhos. Veomer, ve'amak ba'makom, asher omar lahem lo ami atem, yomar lahem beni kel chai. E para acabar, tem um outro versículo que fala, e vai ser no dia que vocês vão falar que vocês não são meu povo, eu vou falar para vocês que vocês são meus filhos. Mai veomer, fala Gmará, todos esses versículos vêm mostrar essa mesma ideia.
Que o Am Israel, mesmo no mau caminho, eles são chamados de filhos. Mas pergunta a Gemara, para que tantos psukim, tantos versículos? Por que precisa tantas vezes repetir isso? Me trazia um exemplo, eu já estava satisfeito. Fala a Gemara, não. Cada um vem ensinar uma coisa a mais. Será que só quando o povo de Israel é bobo, eles são chamados de filhos? Mas quando eles não têm fé, é diferente, é um bobo ou uma pessoa que não tem fé. Será que aí eles não são chamados de filhos? Toshma vem ensinar pra gente o segundo passo que fala, não, até mesmo quando eles não têm fé, eles são considerados filhos. Mas será que só quando não têm fé, não acreditam, eles não são chamados, eles são chamados de filhos? Mas quando eles são idólatras, a gente poderia pensar que eles não são chamados de filhos. Uma coisa é você não acreditar, outra coisa é você acreditar em uma estátua. Não fala Gumará, não será que quando o cara vai para a idolatria, eles mesmo assim, eles são chamados de filhos? Por isso que a gente trouxe um outro versículo para provar isso, que também são chamados de filhos. Toshma, Veomer, Zera, Mereim, Banim, Mashchitim. Isso é o passo que fala, são filhos, Mereim, ruins, Banim, filhos, Mashchitim, que destroem. Quer dizer que estão fazendo coisas erradas, estão fazendo idolatria. Mesmo assim, eles são filhos. Vichiteima, Banim, Mashchitim, o demicro Banim, Benei mealha lo micro. Será que e o último passo vai falar, tá bom, mas será que esses filhos que fazem idolatria, eles são chamados de filhos, mas não são super filhos, quer dizer, não são os filhos queridos de Deus? Toshma veomer ve'ab makom asher malahem lo amiatem yomar lahem beni kel chai. Viu o passuco falar? Vai ser onde vocês vão falar que vocês não são meu povo. Eu vou falar para vocês. O que quer dizer eles vão falar que não são meu povo? Estão fazendo idolatria. Vocês estão achando que não é o povo de Hashem? Yomar lahem beni kel chai. Eu vou falar para vocês. Vocês são meus filhos vivos. Ou seja, vocês são meus filhos de uma forma positiva e não caem em nada de ser meus filhos por tá fazendo coisas erradas. Então isso aqui é interessante, que a Gemara, a gente terminou agora a Mishnah, a gente vai começar agora uma outra Mishnah, um outro assunto. Aquela Mishnah que a gente começou, a gente está na página 36, que a gente começou na página 29, e ela termina com algo muito bonito. A Gemara está falando algo bonito do povo de Israel, que de qualquer forma que o povo de Israel esteja, eles são chamados de filhos e filhos queridos de Deus, não é um filho rejeitado, são filhos e filhos queridos. Eu vi um da Torá também que esse era todo o erro do povo de Israel no Egito. Toda hora que o povo de Israel eles achavam que Deus queria destruir eles, etc. Por que o povo de Israel toda hora achava que Deus não queria o bem deles? Eles têm uma explicação, segundo os Sforno, se não me engano é o Sforno que fala, que toda hora eles achavam que Deus está odeia o povo de Israel por eles terem feito idolatria no Egito. Então eles não acreditavam nessa ideia que mesmo deles terem feito idolatria no Egito, que Deus amava o povo de Israel. E já que eles achavam que Deus odiava, toda hora estavam achando que Deus tirou... Então eles estavam achando que não, Deus tirou a gente do Egito para matar a gente no deserto. Porque eles não acreditavam nisso. Então isso é algo que anima, que a gente vê aqui na nossa Gemara, que qualquer coisa que o Am Israel fizer, o Am Israel é considerado querido de Hashem. A pessoa tem que saber, pode ser que se ele for uma pessoa mais justa, Deus vai gostar mais e mais, vai ser uma pessoa, mas que Deus ama qualquer um do Am Israel, mesmo ele sendo uma pessoa que não está no caminho, mesmo que ele está fazendo agora idolatria, isso a pessoa tem que saber que Hashem ama o povo de Israel. A gente vê isso de lá dos Sforno e vê isso aqui, testou aqui na Gemara agora.